Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria muito grande poder estar junto com você, trazendo sempre as atualizações aqui da nossa cidade e região. E para iniciar já o nosso programa, nós estamos então nesta semana fazendo algumas séries de entrevistas aqui junto do Telescópio com alguns educadores, professores aqui da cidade, tendo em vista então o Dia do Professor, esse dia tão importante a se comemorar. E nessas conversas aqui nós chamamos também um grande amigo aqui da TV, que é o Bruno Torezan, ele que é professor aqui de Itapetininga. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Mais uma vez eu poder estar conversando com vocês. Muito bem, Bruno, já primeiro eu gostaria de perguntar aqui para você, né? Muitas vezes você veio conversar aqui com a gente, né? Falando a respeito da pandemia, a respeito do que nós estamos passando, né? Hoje, como você vê a situação? Ela já está uma situação um pouco mais tranquila? É tempo ainda de muito cuidado? Como você avalia, Bruno, antes de iniciar aqui o papo de educação? Bom, Guto, com relação à pandemia, é importante a gente ressaltar que ela não acabou ainda, né? Na verdade, os números estão caindo, graças a Deus eles estão melhorando, a gente está conseguindo enfrentar ela bem, mas a gente não pode descuidar, né? Os países como Itália, Espanha estão enfrentando uma segunda onda, a gente não saiu nem da primeira ainda, então estamos melhorando, o número de mortes já está diminuindo, de contaminados também está diminuindo, mas ainda é o momento de se pensar e se rever os conceitos que a gente tem e não descuidar dos principais métodos de eliminação desse vírus. Muito bem. E Bruno, falando agora a respeito de educação, conta um pouco pra gente aqui da sua história, sua ligação particular aí com a educação, em que momento surgiu aí pra você, vamos dizer assim, a importância, né, de estar inserido, de estar também realizando esse trabalho junto à sociedade. Guto, eu dou aula há 14 anos, né? Eu tenho 32, então desde a minha tenra idade eu me envolvi com a educação. Eu acho que, eu costumo falar para os meus alunos que o único modo de uma pessoa evoluir sem ser pelo mundo do crime ou sem ser de forma ilegal é através da educação. Uhum. Eu acredito muito no potencial da educação, acredito que as pessoas, quanto mais educação, mais evoluídas, mais melhor benefício para a sociedade elas vão retornar. Eu sou professor de informática, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sou aquele tipo de aluno que incomodava os outros ajudando mais do que prestando atenção na aula, né? Eu tenho para mim que dar aula é um dom, acima de tudo, né? Então, a gente pode ensinar, a gente pode aprender a dar aula, mas essa é uma vocação realmente, assim como outras vocações, como medicina, como cuidar dos outros, né? A educação é um meio transformador e eu acho que todos aqueles quem buscam esse caminho tem sucesso na vida, independente da área que escolhe. Muito bem. E Bruno, acho que você já citou aqui pra gente, né, um pouco dessa história pessoal e também da importância da educação para você, né, nesse trabalho com as pessoas, nesse trabalho de levar as informações, mais do que levar as informações, né, levar, vamos dizer assim, possibilitar que as pessoas elas cresçam, elas aprendam, elas deem passos ali em tudo isso. E você citou aqui pra gente, né, você é professor de informática, é isso, Bruno? Exatamente. Exatamente. E aí se vê, né, que hoje a informática ela pode ser uma grande ferramenta na educação, né? E nós vimos, principalmente nessa pandemia aí, que se tornou, vamos dizer assim, a principal ferramenta de educação hoje em dia. Como que você vê isso, né? A introdução da informática, o quanto ela vem alterando a educação ao longo desses tempos e o quanto vai alterar a partir de agora, né, depois dessa pandemia? Guto, acontece que há muito tempo atrás, quando não existia ainda esse mundo da informática, os professores eram detentores do conhecimento absoluto, né? Hoje o papel do professor ele mudou, ele não é mais o detentor do conhecimento, e sim um facilitador, né? Cabe a ele hoje em dia propor discussões, porque o conhecimento está na palma da mão dos alunos, né? Uhum. É muito importante que os alunos entendam não só a informática, mas entendam como lidar com toda a tecnologia de uma forma ética, né? Hoje em dia os perigos eles não são mais tão físicos, mas no mundo virtual, que representa o mundo físico quase uma proporção de 1 para 1, eles existem também. Então a educação dentro de uma criança para se comportar dentro do mundo virtual com ética, com solidariedade, a buscar conhecimento da forma mais importante, mais precisa possível, no conhecimento no lugar certo, evitar fake news e coisas desse tipo, são essenciais no mundo de hoje. A gente não pode mais se furtar disso. Uhum. Né?
Além do que, a educação, o ensino de tecnologia já vem sendo implementado em outros países muito mais modernos e com muito mais sucesso, né? Infelizmente, o Brasil ainda está encaminhando com isso, mas a tendência é que não se fuja mais. Não tem mais como a gente escapar desse tipo de coisa. Olha só que interessante, né? Ver que muitas vezes nós estávamos um pouco atrasados nisso, ou talvez não pensávamos como deveríamos, né? Com respeito à inclusão das tecnologias, tudo na educação, mas que agora se tornou uma realidade, é algo que nós temos que pensar e que possivelmente vai alterar os caminhos da educação. E Bruno, olhando hoje, né, você citou aqui pra gente muito da mudança da figura do professor, né? O que você tem acompanhado desde que você começou a dar aula, mas também no seu tempo de estudante, no seu tempo de aluno, né, há muito tempo atrás, você vê que a educação, ela tem se mudado muito junto com a sociedade, que vai se alterando, ela tem também alterado a sua prática, a sua forma, ou falta muito ainda para ela se adaptar verdadeiramente ao que necessita hoje em dia? Eu acho que os dois caminhos estão certos, sabe? Nós temos hoje em dia um grupo de professores que dão aula por amor, né? São aqueles professores que se esforçam, aqueles professores que se dedicam horas além da sala para tentar ensinar da melhor forma possível os alunos que são da responsabilidade. Eu, como professor, tenho para mim que os meus alunos, eles são meus, né? Então eu cuido deles com muito carinho. E a maioria dos professores que eu conheço cuidam dessa mesma forma. Infelizmente, o que falta para a maioria desses professores é recurso para trabalhar, né? Eles trabalham de uma forma de horas muito além do que são pagos, do que são remunerados, e não ligam por isso na maioria das vezes. Porém, eles têm que, para suplementar o orçamento familiar, eles têm que trabalhar em várias escolas. Isso acaba cansando e, evidentemente, uma pessoa cansada não consegue ensinar e passar o conhecimento da melhor forma possível, né? As escolas, elas não têm os recursos, então muitas das escolas que eu conheço não têm, falando da minha área, que é de tecnologia, não tem uma internet de qualidade, não consegue oferecer para as crianças mais pobres equipamentos de qualidade, computadores mesmo, né, que é a coisa mais básica hoje em dia, que a gente não consegue viver sem eles, a gente não tem, as crianças não têm acesso a isso, o que torna a vida do professor muito mais difícil, né? A educação, ela tem evoluído, com certeza, mas muito graças a esses professores, a dedicação dos professores que lutam e se entregam muito mais do que são remunerados para isso. Muito bem, você citou aqui pra gente, né, Bruno, os principais desafios, e era uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, porque olhar para um professor, olhar para essa situação, acho que é muito fácil, acho que todo mundo realiza isso, né, que seria elogiar, falar da importância, tudo, mas e olhar para as dificuldades, para aquilo que os autores mesmo, os professores, os educadores hoje veem de principal, né? Você citou aqui pra gente a questão da carga horária, acho que seria um ponto muito importante, né, para se tomar cuidado, para se olhar, vamos dizer assim, nessa situação, mas também existem outros pontos, a questão salarial, você citou, seria um dos pontos também difíceis hoje, a questão de estruturas, relacionamento com os pais, com os alunos, quais pontos a mais você colocaria como as principais dificuldades dos professores hoje? Couto, eu acho que a remuneração é o principal deles, né? Com uma remuneração de qualidade, o professor pode se dedicar mais a uma escola só e não precisa ficar fazendo jornada dupla ou tripla, que muitos fazem aí sem sombra de dúvida. A gente vive, né, nos últimos encontros que a gente teve, eu citei isso, a gente vive uma crise ética, né, no país como um todo. Hoje em dia, a responsabilidade do professor é muito mais do que ensinar, é educar, é dar aquela educação básica, aquela educação de cuidar dos filhos, e os pais têm tido, obviamente, uma transferência de responsabilidade muito forte. Então, é importante, inicialmente, cuidar da infraestrutura, né? E isso passa por uma boa remuneração, por uma infraestrutura na escola em si, né? Então, coisas como tecnologia mesmo têm de ser cuidadas muito bem. Então, eu preciso de uma qualidade de um serviço melhor para as crianças, principalmente de baixa renda. E, a partir disso, a evolução dessa crise moral que a gente tem. Então, consequentemente, um professor tendo possibilidade de se dedicar mais a uma escola só, ele vai provavelmente gerar novos projetos, se dedicar mais àquela criança em específico, né? E as coisas tendem a melhorar. Eu acredito que a gente tem que começar com o básico, né? com a base realmente, para atingir essa parte ética no futuro. Mas há necessidade de se ter um processo contínuo disso, né? A gente não pode simplesmente
entregar na responsabilidade dos professores ou na escola que às vezes não tem recursos para isso, toda a educação de uma população enorme como a gente tem, por exemplo, em Itapetininga. Muito importante mesmo, não, Bruno, olhar para toda essa questão, né, para necessidades especiais, porque se cobra muito da educação, né? E de fato, vamos dizer assim, é uma das bases mesmo. Nós temos que, de certa forma, entender que os resultados dela influem diretamente nos caminhos de um país, né? Mas sem se dar para ela todos os meios para que isso aconteça, né? Dar as opções, as possibilidades para que isso aconteça, às vezes fica muito difícil mesmo. E Bruno, olhando hoje, assim, né? Uma das grandes questões que foram levantadas, principalmente nas eleições de 2018, né? Principalmente pelo presidente Bolsonaro, tudo seria, vamos dizer assim, que muitas vezes na educação hoje nós estávamos gastando dinheiro errado, né? Que se gastava muito com alguns alunos, principalmente de graduação, e faltava dinheiro na educação de base, na educação, vamos dizer assim, infantil, na educação fundamental ali. Você vê que uma das saídas seria um remanejamento, ou você tem que pensar em outras formas para poder se manter também a qualidade nas universidades e se aumentar a qualidade para as crianças? Como você vê, Bruno? A minha mãe dizia que a gente não pode cobrir um santo e descobrir o outro, né? A educação do ensino superior no Brasil ela é de extrema qualidade, nós somos reconhecidos mundialmente pelas nossas faculdades, né? Se a gente for ter como base, por exemplo, os Estados Unidos, onde a pessoa tem que investir uma vida inteira para fazer uma faculdade, aqui no Brasil, se você você tem acesso à educação de qualidade gratuita, né? Os cientistas brasileiros são reconhecidos mundialmente também, então, sem sombra de dúvida, não dá para tirar recursos da educação superior. Porém, a gente tem que investir na educação básica, sim. Então, eu concordo com o remanejamento, eu acho que o remanejamento precisa ser feito, mas não remanejamento dentro da educação. Mas talvez, por exemplo, dos recursos políticos mesmo, que são utilizados, né, o fundo partidário, coisas nesse sentido, podem ser colocados dentro da educação, fazendo com que as nossas crianças tenham um melhor ensino, uma melhor qualidade de vida, né? Existem o governo, de forma geral, nas três esferas, tanto federal, estadual ou municipal, eles têm gargalos, gargalos não, mas escoamento de dinheiro, né, investimentos errados, investimentos que dão para fazer, né, e que basta um movimento político para que isso melhore, né? O próprio Estado mesmo consegue tirar dinheiro de outros lugares, os próprios nossos deputados conseguem investir nisso. Então, cabe muito ao político visualizar aonde esse dinheiro está se esvaindo por coisas que não são tão importantes e direcionar esse dinheiro realmente para a educação, que é extremamente importante e que, a partir daí, a gente tem certeza que vai criar novos recursos, novas perspectivas, um aumento da tecnologia dentro da sociedade, né, uma perspectiva de vida melhor, né, e isso acaba retornando de alguma forma. Muito bem, e Bruno, falando agora um pouquinho da nossa situação atual aqui, né? Mas antes eu gostaria de convidar todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, você que assiste o Telescópio através do facebook.com/TV Itapê, manda aqui o seu recado, e você que assiste com a gente através do canal 8 da NET, aí pode tanto pelo aplicativo também como pela página aqui do Facebook participar ao vivo com a gente. É sempre uma alegria poder conversar com você, colocar suas dúvidas, colocar suas considerações aqui no nosso programa. E Bruno, falando sobre a situação atual, né? Pandemia, tudo, né? Como você vê o impacto de tudo isso, dessa aula remota, dessas mudanças, né, no dia a dia, as mudanças no itinerário das crianças, né, de ficar em casa e não mais na escola? Quanto você acha que isso vai impactar e quais impactos você já conseguiria descrever assim, na nossa educação? Guto, é terrível, né? Infelizmente a pandemia ela veio e a gente teve que tomar essas medidas de ensino à distância. Porém, um ensino à distância, e a gente que participa desse universo de educação, a gente entende que educação nunca é algo que você entra na sala, ela não inicia a hora que o professor entra na sala e termina a hora que o professor sai da sala. O professor tem todo um planejamento, tem todo um ensino, um treino com técnicas, com olho a olho, e isso foi muito prejudicado com a pandemia, né? Os próprios professores não tiveram, pelo menos da rede pública, né, estadual e municipal, não tiveram tanto tempo para se adequar nessa nova realidade, né? Isso se a gente for pensar nas crianças que têm acesso, mas se a gente pensar ainda nas crianças que não têm acesso, as de extrema baixa renda, né, que não tem internet, que não tem um acesso a um celular,
e que não tem nem a estrutura mesmo, né? As crianças não têm estrutura em casa para um ensino adequado, né? Então você tem cachorro, gato, galinha, você tem que trabalhar, tem a mãe, a irmã. Isso é muito complicado porque não propicia um ambiente adequado para conhecimento, né? Para a construção dessa realidade que a gente está propondo. Então, assim, os impactos são enormes. A gente vai ver aí uma queda nos índices de educação, tanto em todos os níveis, né? Óbvio que os adultos ainda conseguem ter maior qualidade, mas as crianças e adolescentes estão muito, muito prejudicados realmente. E foi praticamente um ano perdido, né? Se a gente for colocar que as crianças que a gente tem acesso aí realmente não conseguiram construir um conhecimento, que isso que eu acho que é importante, né? A construção do conhecimento. O conhecimento, ele não é uma coisa que você só joga para a criança, você tem que ir construindo diariamente. E isso foi extremamente prejudicado e provavelmente a gente vai ter que considerar esse ano como um ano perdido, né? As crianças não conseguiram e não vão conseguir executar nenhum dos processos que foram propostos no início do ano. Olha só, então é muito importante mesmo ter esse olhar da dificuldade de tudo isso. E Bruno, já consegue imaginar, vamos dizer assim, um meio de tentar reparar isso? É possível, vamos dizer assim, talvez com cargas adicionais, ou se adaptar um pouco, vamos dizer assim, as matérias do próximo ano para se conter alguns traços, né, algumas pílulas do que foi trabalhado esse ano para tentar relembrar, tentar colocar no trilho de novo. Você vê que existe alguma forma aí de tentar suprir um pouco dessa dificuldade que nós tivemos esse ano? Guto, um ano é muita coisa, né? Essa é a verdade. Um ano é um período muito grande e que o planejamento da educação foi todo por água abaixo. Eu, obviamente, não sou especialista em planejamento educacional, mas eu suponho que a gente vai conseguir pegar um pouco, mas nunca vai ser o suficiente mesmo, a não ser que a gente resete o ano, né, ou coloque o ano inicial de novo, como se der esse ano como perdido, o prejuízo vai ser quase que irreparável, né? Isso a gente pode pensar, por exemplo, nas crianças que estão aprendendo a ler. A não ser que tenha uma família extremamente estruturada e voltada para a educação dessa criança, essa criança não vai aprender a ler sozinha ou, né, adequadamente como seria o ideal. Isso a gente pode estender também para os alunos que estão terminando o terceiro colegial agora, que eles não vão conseguir prestar uma faculdade de acordo, prestar um vestibular, prestar o Enem, conforme eles têm. Óbvio que a gente tem pontos fora da curva, mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, teve esse ano perdido. Então, há necessidade de uma discussão, principalmente com o que eu gosto de chamar de chão de fábrica, né, que são os professores mesmo que estão na linha de frente, para traçar estratégias melhores para suprir isso. Mas, como eu já comentei no começo, a carga horária já é elevada, os professores já estão quase em esgotamento psicológico por conta da pandemia e de não poder estar atuando mesmo, que é a grande paixão da maioria. Então, há uma necessidade, talvez não um aumento de carga horária, mas uma reposição ou alguma coisa nesse sentido se faça valer. Mas há necessidade da conversa. Precisa sentar com os professores e analisar muito friamente o que acontece para que ninguém saia prejudicado, nem os professores com uma estafa maior do que já estão, nem os próprios alunos, né? Os alunos, eles merecem ter uma educação de qualidade. Muito bem. E Bruno, acho que um dos grandes desafios, acho, dessas últimas gerações, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém, um pai, um tio, alguém da geração anterior que deixou a escola, que não completou até o terceiro colegial, né? E era algo, de certa forma, vamos dizer assim, acho que pelas medidas, tudo estava sendo era um pouco mais raro, vamos dizer assim, menos da outra geração. Acontecia, mas era algo menor do que na geração anterior, que era a evasão, né? O pessoal deixar a escola. No entanto, uma das grandes coisas que os professores, principalmente, têm conversado aqui com a gente, que foi durante essa pandemia, de alunos que simplesmente não aparecem mais, que deixaram mesmo, que talvez vão perder o ano aí, vamos dizer assim, ou de alguma forma que vão ter muitos problemas com isso, porque eles viram, vamos dizer assim, que não se tinha, vamos dizer assim, a necessidade de ir lá para a escola, tudo, e com isso facilitou essa evasão. Você vê também que isso vai ser um dos grandes problemas aí, que talvez é um problema que vai aumentar um pouco mais com esse momento da pandemia? Guto, a evasão escolar é um dos grandes problemas enfrentados pelos professores desde sempre, né? Talvez a pandemia, ela causou não só problemas educacionais, como distanciamento e tal, mas muitas famílias precisaram dessas crianças e desses adolescentes, principalmente, para trabalhar, para gerar renda, né, para conseguir
conseguir suprir a falta de emprego que estava ocorrendo nessa época. Então, assim, realmente a evasão é muito prejudicial, e eu ressalto que ela não é só... Quando a gente fala de educação, a gente não precisa só pensar agora. Todos os planos de educação, eles têm que ser a longo prazo. Então, se a gente for pensar bem, essa criança ou esse adolescente que sai da escola e não volta mais, ele vai ter menos oportunidades de crescimento, ele vai ter menos oportunidades de emprego, ele vai trabalhar em subempregos e vai gerar muito menos renda para sua família, muito menor ascensão social. Então, são coisas que, a longo prazo, vai impactar muito na vida dele. Então, é importante que não só a parte governamental, mas que as famílias entendam também que essa criança precisa voltar, né, essa criança, esse adolescente precisa voltar para a escola por um crescimento pessoal mesmo, né? A escola é muito importante porque ela não ensina só as matérias em si, mas ela ensina respeito, ela ensina ética, ela ensina comportamento social, ela prepara essa pessoa para o mercado de trabalho, né? E hoje em dia, quem não tem um segundo grau, né, como diria minha mãe, ou um ensino médio completo, é muito difícil arranjar emprego, inclusive. Então, assim, a pessoa ela troca um plano a longo prazo educacional por um resultado a curto prazo. Agora, eu penso que, realmente, em muitos casos, não tem muita solução, né? Esse adolescente precisou sair, ele precisou... É mais importante o sustento da família do que a educação. Mas ressalto que é extremamente importante que ele volte e que isso faça parte da rotina dele, o hábito de estudar, para que ele possa crescer também. Mas sem dúvida, um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar, não só agora, mas que a gente já vem enfrentando, né? Os professores já vem enfrentando há longas décadas. Muito importante isso, Bruno, porque assim, até reiterando, assim, né, assim, eu conheço um caso mesmo, assim, de uma pessoa, uma mulher, né, mãe de filhos, tudo, que ela trabalha há muitos anos na empresa, faz o seu trabalho muito bem, é reconhecida pelo seu trabalho, mas quando, vamos dizer assim, vai se ter um cargo lá de gerência, tudo, já falam para ela, você não pode nem concorrer a esse cargo, porque você não terminou, vamos dizer assim, o ensino médio. Você tem todo o conhecimento, você tem todas as possibilidades, tudo de fazer, mas também para ela, vamos dizer assim, com filhos, com trabalho, estudar também já não consegue mais, é muito difícil. Então, você vê que é algo que influencia sim, que acaba impactando depois na vida toda da pessoa, né? Então é muito importante ter esse cuidado nesse momento, aos pais que estão assistindo aqui com a gente, também aos professores e todos, né, que refletem sobre essa questão, né? Sempre se manter essa importância, então, de se ter o segundo grau completo, o ensino médio completo, né? E Bruno, falando agora aqui, já vamos partindo para o final da nossa entrevista aqui, mas se você puder comentar com a gente aqui, acho que é o grande ponto de discussão hoje em dia, que é a volta, né? Como se pensar essa volta, como se pensar essa volta de uma maneira que não atrapalhe os esforços de vencer o Covid-19, mas que também dê a possibilidade, vamos dizer assim, de uma educação, vamos dizer assim, mais estruturada. Como você vê essa questão, como você vê essa possível volta aí, seja nesse ano, seja no ano que vem? Guto, as previsões mais otimistas falam que no final do ano a gente já vai ter a vacina, né? Sem uma vacina contra a Covid, a gente está desprotegido totalmente, talvez as medidas que têm que ser mais enfáticas nisso, né? Distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso de máscara, tudo isso é muito importante e é impossível você organizar isso dentro de uma sala de aula, né? A gente que já passou por esse período, a gente sabe que a sala de aula muitas vezes é uma baderna, e isso na fase da adolescência, agora eu imagino numa fase pré-escolar, né, ou nos anos iniciais do ensino. Então, assim, a gente precisa aprimorar, na minha opinião, caso essa vacina não saia realmente até o final do ano, a gente precisa aprimorar esse ensino à distância, mas infelizmente, até a gente ter essa vacina, vai ser muito temerário a gente voltar, né? Essas crianças, a gente tem que lembrar que essas crianças, elas podem não ser assintomáticas, né? Elas podem não apresentar os sintomas da Covid, mas elas têm pais, avós, tios, tias, que às vezes moram no mesmo ambiente que elas. Então, cada atitude que a gente toma de forma irresponsável pode vir a acarretar um grave entupimento do sistema de saúde, né? E aí, como eu já viro até bordão meu, o sistema de saúde não está preparado para pegar um grande volume de pessoas. Se a gente voltar e não for tomado os sérios cuidados, é capaz que a gente entupa o sistema de saúde e morra mais pessoas do que seja necessário, né? Então eu ainda defendo que a gente espere um pouco, pelo menos até o final do ano, e aí a gente vai ter uma previsão de melhora, né? Então no final do ano a gente pode interpretar as férias também, então lá por fevereiro, março,
a gente já consegue voltar. E se tudo der certo, a vacina já vai estar aí, essa Covid já vai ter sido controlado e a gente vai estar melhor, podendo voltar com a corda toda. Até lá eu acho um pouco temerário a gente retornar, principalmente do jeito que a gente está. Né? Em escolas particulares que tem um volume menor de pessoas, de alunos, ainda é temerário, mas ainda assim já está voltando e está dando certo. Agora, na escola pública, que tem 40 alunos, 45 alunos dentro de uma sala, não tem como a gente voltar todo mundo, não tem como a gente escolher também os alunos, talvez fazer uma classificação de alunos que tenham uma necessidade mais de atenção, né? Mas mesmo assim muitas pessoas vão sair prejudicadas. É muito importante mesmo nós termos tudo isso em mente, né? Que não é uma decisão fácil, não é um momento fácil, tudo tem seus problemas aí, tudo tem a sua balança a ser pesada nesse momento, né? Então, Bruno, eu gostaria de agradecer bastante a participação aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande poder conversar com você aqui, trazer sua participação no Telescópio. Se quiser deixar um recado final aqui, um recado para o pessoal que acompanha com a gente aqui, fica muito obrigado da TVI para você. Guto, eu que agradeço. Simplesmente eu gosto muito de participar aqui com vocês sempre são muito receptivos. Gostaria de agradecer inicialmente a equipe que me auxilia, né, quando a gente precisa entrar ao vivo, e são todos fantásticos, mas um agradecimento especial a todos os professores, principalmente os professores que passaram pela minha vida, né, que foram não só formadores, não só conteudistas, não só aquelas pessoas que me passaram conteúdo, mas me passaram lições de vida e me passaram valores. É neles que eu me espelho. E queria dizer que eles podem ter certeza que várias pessoas que surgiram a partir disso vão se espelhar, né? Eu costumo dizer que um professor é tão bom quanto os alunos dele, né? E eu estou me esforçando para ser o melhor aluno para esses professores. Muito obrigado a todos. Feliz Dia dos Professores aí amanhã e tamo junto. Tá certo. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Já feliz Dia dos Professores também adiantado aqui.